coisa maravilhosa é louvar ao Senhor, glorificá-lo, exaltar o seu santo nome, né? Hoje nós vamos ao passo de número 63. Este passo importante no conhecimento de Cristo, né? Terminamos o passo 62 com a orientação de Jesus, falando sobre o perdão. E Jesus sendo bem claro que Deus faz conosco exatamente o que a gente faz com o próximo. Nós recebemos aquilo que damos para o próximo. E é interessante, porque as proporções do receber é semelhante à lei da semeadura e da colheita. Você semeia pouquinho e colhe bastante, né? Semeia lá 2 grãozinhos, 3, e vai colher espigas cheias de grão. Então, nós precisamos sempre observar que existe uma matemática dentro do plano espiritual, na condição, no estado metafísico, né, dentro do reino do Espírito, existem leis, princípios que trazem resultados positivos ou negativos para cada um de nós. Algumas pessoas, elas dizem, eu não entendo por que estou sofrendo, eu não entendo por que estou passando por isso. Porque elas enganam a si mesmas. É só observar quantos princípios foram negligenciados ao longo dos dias. Quantas orientações do Senhor nós deixamos de acatar, de receber. E, consequentemente, depois vêm os males que nos assolam. Jesus falou, e ele usou uma expressão de entregar um indivíduo aos verdugos ou aos torturadores. Às vezes nós não entendemos, esses torturadores vêm em múltiplas formas. Não são necessariamente, claro, na história que ele contou, a parábola, aparenta ele falando de um homem. Mas o sentido da história é falar dos males que nos assolam, dos problemas que nos afligem, das dificuldades que muitas vezes encontramos no processo da vida. E ele diz que são verdugos, são torturadores que vêm a nós por nós não observarmos princípios básicos da lei da semeadura. Ele então termina o discurso do passo de número 62 falando disso. Ele diz, olha, tudo que, da forma que vocês fazem, o vosso Pai Celestial vai fazer para vocês, de sorte que se vocês perdoam pessoas, o Pai perdoa vocês. Se vocês não perdoam, o vosso Pai Celestial também não perdoa vocês. Então a gente tem que ter certo cuidado na vida e toda a palavra de Jesus, ela vem lançando luz sobre o nosso viver, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, enfim, sobre tudo que nós agimos e fazemos, ele traz luz para tudo isso, a fim de que nossas ações, atitudes, comportamentos sejam realizados dentro da justiça, no processo da retidão, da equidade, a fim de que nenhum de nós tenha como retribuição os verdugos, os torturadores, mas que nós tenhamos como retribuição do nosso Pai Celeste a paz, a alegria, né? Fruto do Espírito, gozo. Ele é uma palavra que supera a alegria. O gozo é uma fonte de alegria. Olha só. Então, tenhamos paz, sossego, tranquilidade, o que o Senhor possa aplanar os caminhos diante de nós
e nós possamos ter um caminho plano, aquele caminho que está prometido pelo profeta Isaías, que diz que o Senhor, ele abaterá os outeiros e elevará os vales. Ora, se eu abaixo os montes e elevo os vales, eu vou ter um plano, entendeu? Esse é o plano da paz de Deus para nós, um estado de espírito abençoado, magnífico, é experimentar céu na terra. Isso significa, nós experimentarmos do Espírito, da porção espiritual, já aqui nessa vida, enquanto nós vivemos no nosso corpo de terra, certo? Cada um de nós pode receber um pedacinho do céu. É só fazer o que diz o salmista, né? Ergam-se as portas, ou abram-se as portas, e deixe o Rei da Glória entrar em cada um de nós, e o céu se instalará na nossa vida. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Cada cristão deve experimentar essa graça celestial, essa presença magnífica e essa glória do Criador na sua própria alma, porque foi para isto que Jesus veio, nos salvar e nos dar a paz de Deus. Aleluia! Por isso está escrito que ele é o príncipe da paz. Dentre as múltiplas funções e características do Cristo, ele é consolador, como o Santo Espírito, ele é conselheiro. Olha só, conselheiro. Ele dá conselho para a gente. Que conselho que Jesus dá? Ele dá conselho em todas as áreas da nossa vida, as áreas principais, aquelas que não podem ser negligenciadas. Jesus trata das questões primordiais à vida. E aí eu estou falando de vida, não simplesmente o respirar nosso, mas o viver, o ter prazer de viver, o se alegrar por existir e estar aqui, e o se alegrar tanto que se partir dentro das dimensões daquilo que ele chama de vida perdurável. É um mergulho na vida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um batismo no Espírito Santo. Essa é a grande verdade que o Cristo vai trazendo para nós. Então, olha a importância de cada um de nós ouvir a palavra do Senhor. E esse ouvir aqui que eu estou tentando fazer com que ele seja mais contundente, é dar ouvidos, é prestar atenção, é absorver o ensino de Jesus, é transformá-lo em nutrição para a própria alma, em nutrientes que cheguem até o espírito de cada um de nós, a fim de que a vida de Deus esteja em nós. Oh, coisa maravilhosa! Então, para isso, Jesus ensina dentro destas dimensões. Perdoe, se exercite na misericórdia, tenha uma vida piedosa, seja generoso, seja longânimo, adquira a paciência como fruto do próprio Espírito, ame sem limites e fronteiras, seja um homem, uma mulher justo, justa, seja uma pessoa do bem, um filho da luz, ande com sabedoria, não seja ignorante nas suas práticas diárias, não seja, precipitado, mas tenha toda a longanimidade necessária para um viver em Deus, e aí produza o fruto do Espírito em toda a sua extensão, e deixa Deus aparecer em você. Esse é o grande segredo do ensino de Jesus. Bom,
aconselhado a exercitar-se no outro, exatamente naquela medida e proporção que eu quero que Deus se manifeste a mim e em mim. Ele ensinando isso, continua. Logo depois disto, o Senhor Jesus, no passo agora 63, ele vai a Jerusalém. Só que antes de ir a Jerusalém, ele rejeita o conselho de seus irmãos incrédulos. Porque nesta época, os irmãos de Jesus, e aí a palavra irmão aqui é uma palavra um pouquinho polêmica quando se vai buscar nos originais, porque também se usava a palavra primos para irmãos. Entende? Então nós podemos entender assim, que alguns primos e mesmo alguns irmãos de Jesus não confiavam nele, não botavam fé que ele era filho do Altíssimo. Não assimilavam, não conseguiam entender. O que é natural isso, porque são poucos os familiares que nos valorizam. São poucos. Quando alguém é chamado para o ministério, logo enfrenta essa condição, né? Olha, eu tenho um chamado, eu vou pregar o evangelho. Os primeiros que nos repudiam são os nossos irmãos. Foi assim com Jesus também. Até porque que eles repudiam? Primeiro porque eles não entendem, porque foram criados com a gente. E parece que ter uma chamada ministerial precisa ser alguém muito diferente. Alguém, há aquela imagem de um santo que é um santinho que não faz nada, que não tem nada, que, né, não ri, não conta história, não brinca, né? É um santo. Mas essa não é a realidade da palavra santo. A palavra santo é aquele que é integral, é aquele que se integra com o todo, aquele que se liga com Deus e com o seu próximo. Se tem alguém legal, alguém maravilhoso da gente conviver com ele, é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. São pessoas divertidas, pessoas alegres, pessoas dispostas, pessoas que não têm traumas, pessoas que não têm rancor, pessoas que não guardam ódio, pessoas leves, pessoas que se relacionam com tranquilidade, pessoas que sabem relevar, que deixam para trás o que passou. É só ler a história do Santo Paulo, né? O Santo Paulo, ele escreve, eu faço uma coisa, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam. Eu deixo para lá e eu prossigo para o alvo. O santo prossegue para o alvo. Ele se relaciona e vai para frente, entendeu? Ele não para ficar discutindo se isso é pecado, aquilo é pecado. O santo não para pensar em pecado. Você entendeu? Um homem santo, ele não tem pecado na cabeça dele. Esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão, toca, não toca, guarda, não guarda, faz, não faz, é coisa de religioso. Não é coisa de santo. O santo homem de Deus é um homem do povo, é um homem que é da assistência ao povo, é um homem que cura os enfermos, que consola os tristes, que abraça o solitário, é um homem que faz dos homens mais velhos os seus pais, o seu pai, e da mulher idosa a sua mãe, e faz da mulher de sua idade a sua irmã, e daquelas mais jovens e dos moços mais jovens também, ele faz seus irmãos filhos. Por quê? Porque ele é um homem do todo. Era assim que Jesus era. Nós já vimos quando ele disse: quem é meu pai, quem é minha mãe? E tem alguém mais santo do que Jesus? Não tem. E ele diz: quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é minha família. O santo é assim. Agora, quando passa disso, vira santarrão. Santarrão é o santo de forma exagerada. Santo daí só nomeado, porque ele não é santo daí. Porque quando vira santarrão, deixa de ser santo.
Todo desvio para a direita ou para a esquerda tira o indivíduo do equilíbrio. E quem é tirado do equilíbrio perde a sua santidade. Nós poderíamos dizer assim, o desvio para a esquerda, o desvio para o mal, o desvio para o pecado em toda a sua extensão de que pecado é, para o caminho do erro. Porque pecado é errar o alvo. Logo, então, erra o alvo constantemente e se entrega ao erro. Esse é o desvio pela esquerda. O desvio pela direita é aquele caminho da religiosidade que leva o indivíduo ao radicalismo. Entendeu? O homem se torna radical por causa da sua condição de expectativa. Então, nesse termo, a gente chama ele de santarrão, é santo demais. Santo demais, tudo é pecado, tudo não pode, tudo não se faz. Ele vê pecado em tudo quanto é coisa. Alguém conta uma história hilárica e o outro ri. Tá rindo, isso é chocarrice, ele fala. Isso é chocarrice, não pode rir. Para ele, o cristão tem que viver chorando, gemendo. É o homem da luta, é o homem da guerra, é o homem das batalhas espirituais. Ou coisa ruim, eu não quero ser crente desse tipo nunca na minha vida. Entendeu? Não, nós somos chamados ao caminho do meio, ao equilíbrio, sem exageros, sem desvios, nem para a direita, nem para a esquerda. Afinal, foi o Pai do céu que, através de seus profetas, já anunciou isso até para a nação de Israel. Ele disse, esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ponto. Uma coisa maravilhosa, né? Então, os irmãos de Jesus viam em Jesus o que nossos familiares veem em nós. Se ele é o Messias, a expectativa é, se ele é o Messias, então ele tem que ser, entende? O mágico, ele tem que ficar dando showzinho para todo mundo, ele tem que fazer aqui em casa o que ele fez lá em outros lugares. E como Jesus se guardava, entende? Jesus não dava showzinho. Nós vimos em vários passos anteriores que Jesus fazia milagres extraordinários e dizia para a pessoa, não conte nada para ninguém. Fica com você o que eu fiz para você. Não conte. Jesus não queria show, não queria ostentação. Jesus não buscava fama. Ele não buscava. Mas os seus irmãos, como ele não satisfazia os seus anseios até aquele momento, os seus anseios carnais, eles então não confiavam que Jesus era o que dizia ser e não acreditavam no que falavam dele. Olha que coisa interessante. Você já foi desprezado por alguém da sua família? Você já ficou meio de cantinho assim porque você serve a Jesus? Você já foi olhado assim com desdém pela sua família? Saiba que antes de você e antes de mim, o nosso mestre foi. Ele passou antes de nós por essa via dolorosa do desprezo, da afronta e do escárnio de sua própria família. Oh, meu Deus, mas é bem-aventurado aquele que o ama e que por ele se entrega a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta época, Jesus percorreu a Galileia, se mantendo longe da Judeia. Por quê? Porque na Judeia queriam matá-lo. Você lembra que em 2 passos aí atrás falei da perseguição dos religiosos contra Jesus? E porque ele tinha feito um milagre, principalmente desde aquele milagre no tanque. Eles queriam então, buscavam ocasião para prender Jesus e até matar Jesus. Porque religioso tem isso. Religioso, quando ele não consegue te convencer, ele fica brabo contigo. É por isso que tem homem bomba, mulher bomba, entendeu? Dentro das religiões, né?
Tem gente maluca de tudo quanto é jeito, entende? Por causa do radicalismo religioso. Ora, esse radicalismo fez com que Jesus permanecesse um tempo na Galileia e ficou longe da Judéia. Depois, estando próxima à festa judaica das tendas, ou conhecida festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus vieram e disseram: sobe tu para Jerusalém, vai para Jerusalém, vai para lá, porque tu queres te aparecer para o mundo. E quem que disse que Jesus queria se aparecer para o mundo? Em quantas vezes Jesus disse: olha, divulgue que eu estou aqui, olha, conte para os outros que eu cheguei. Não. Mas quando a pessoa não está no amor, ela cria argumentos sobre a vida do outro para escarnecer, prejudicá-lo, difamá-lo. E a gente precisa vigiar. Jesus teve que ter muita graça para lidar com seus irmãos, primos, parentes. Ele teve que ter uma graça tremenda para não explodir com eles, para não dizer umas bobagens para eles, né? Bobagem não, porque Jesus não ia falar bobagem, mas dizer umas verdades daquela que dói. Entendeu? Dá uma cortada daquela que põe o sujeito no seu devido lugar. Jesus teve que ter graça, paciência com eles. Mas eles insistiam: vai lá, faz algumas obras para os teus discípulos, para que vejam o que tu faz. Porque Jesus não queria fazer para eles, então eles fazem para os discípulos, a ver se instigavam Jesus a fazer. Pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido, eles diziam. Mas a verdade é que Jesus não estava querendo publicidade. Ele não estava naquele momento, naqueles dias, querendo publicidade. A resposta de Jesus foi assim para os seus familiares: para mim, tudo tem um tempo certo. Você está entendendo que eu estou resumindo o texto aqui de João 7, 1 a 9. Certo? Olha só, ele diz: para mim, tudo tem um tempo certo. Mas para vocês, toda hora é hora, todo tempo é tempo. Nunca há um tempo certo no entendimento de vocês. Jesus falou para os seus irmãos. Nós precisamos pegar essa palavra de Jesus, porque isso está aqui para ensino nosso. Ora, se para Jesus tudo tem um tempo certo, nós precisamos nos apoiar nessa palavra para entender. Se Jesus não curou, é que não deu o tempo certo ainda. Se Jesus não abriu a porta lá que você estava esperando, é que ainda não foi o tempo certo. Alguma coisa ele quer te ensinar dentro desse processo de espera. Não é assim? Ah, irmão, mas olha, as coisas não estão saindo como eu queria que saísse. Fica tranquilo, tem coisas que precisamos aprender que depende de porta fechada, que depende de alguma afliçãozinha no caminho, né? Não há crescimento sem dor. Você sabia disso? Grave isso. Você quer crescer, não quer? Você não quer crescer? Você que vai querer ficar todo o tempo menininho, menininha. Não, nós queremos maturidade. Nós queremos crescer. Ora, crescer dói. Para crescer tem dor. Então, se o Senhor não abriu a porta quando você pediu, se não curou até o presente momento, se não agiu dentro daqueles limites da sua expectativa, você está sendo provado, porque está aguardando. E isso parece uma tribulação, não é? Mas essa tribulação gera em você algo preciosíssimo. O que ela gera? Paciência. Paciência. Nós às vezes queremos, como eu gostaria de ser paciente, como aquele irmão, como aquela irmã. Às vezes a gente olha, tão calma, tão tranquila, diante da vida. Aí diz, como eu queria ser paciente. Mas aí nós não queremos esperar nada. Nós não queremos esperar nada.
Ora, a paciência é o resultado de uma musculação espiritual, vamos colocar assim? É o resultado de uma musculação espiritual, resistência diante da vida, porque aprendeu a esperar. E quem espera não faz confusão, não se atrapalha, não erra. Quem sabe esperar alcança o que está esperando, porque no tempo certo Deus agirá. Oh, glória a Deus! No momento em que você não espera, aquele que tudo pode intervém e ajuda você no processo da vida. Oh, glória a Deus! Quantas pessoas esperaram? Nós podemos citar o salmista no Salmo 40, quando ele diz: esperei, olha aí, com paciência pelo Senhor. Olha, antes dele esperar com paciência, tem alguns salmos dele que antecedem o Salmo 40, em que ele está desesperado. Muitas vezes o salmista se desesperou, ele ainda não tinha aprendido a paciência para aguardar o tempo de Deus. E no tempo de Deus, o milagre é maior, a bênção é maior. Glória a Deus. Mas chegou ao seu aprendizado, ele adquiriu primeiro paciência. Ele conseguiu ter paciência. E aí ele disse: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Todas as vezes que eu falo essa frase, eu lembro, porque nós não temos a imagem de Deus, Deus é espírito, né? E não tem uma forma definida, certo? Aí a gente pensa em um rei, um soberano em seu trono, se erguendo e se curvando para um súdito pequeno, mas que está diante dele, o rei com benevolência e misericórdia se levanta do trono e se arca, se curva para colocar em pé o súdito que se prostrou. Oh, quando eu vejo o salmista escrevendo esse salmo, eu vejo Deus em movimento. Você entende? Veja, é como se o próprio Espírito se inclinasse diante do salmista. E aí o salmista disse: ele se inclinou para mim e me livrou de todos os meus temores, todos os meus problemas, todas as minhas angústias, todos os meus erros, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu esperava eu recebi, é o resumo. Tudo que eu tinha como expectativa acabou acontecendo e Deus me surpreende. Glória a Deus, indo além da minha imaginação. Bendito é o nome do Senhor. Logo, a resposta de Jesus é: tudo tem um tempo certo, mas vocês nunca sabem quando é o tempo certo. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão desconectados com o Espírito. Vocês não se conectaram ainda. Sabia o mestre que ali na frente os seus irmãos também teriam um encontro maravilhoso com o Pai eterno. Mas até aquele momento estavam desconectados do Espírito. Eram carnais, não tinham entendimento espiritual. Ele disse: se vocês querem ir à festa, então vão, mas eu ficarei aqui e só irei no tempo certo. Eu não vou porque vocês querem que eu vou, eu não vou porque vocês me instigam aí, eu só vou no tempo certo. Nessa continuação, Jesus diz: o mundo me odeia. A palavra mundo aqui, cosmos, é sistema religioso, é um sistema de pessoas, de crenças, de tradição. Esse mundo aqui define o sistema religioso dos dias de Jesus e toda a tradição que eles tinham. Aí ele diz: ó, o mundo me odeia, o sistema religioso me odeia, o sistema tradicional me odeia, a política atual me odeia.
Tudo isso, a tradição desta nação me odeia. E quem estava olhando para Jesus nesse momento e procurando Jesus para matar eram os da Judéia. Mas quem da Judéia? Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, enviados dos sacerdotes. Então os irmãos de Jesus partiram, eles foram, deixaram Jesus. E Jesus não foi. Um tempo depois, é interessante, alguns passos atrás, Jesus vai para Jerusalém. Um tempo depois. Ele está ali, em seguida. Veja como destoa uma precipitação que leva um homem à morte, às vezes é fração de segundo. Alguém vai atravessar a rua, se tivesse esperado 30 segundos, não tinha morrido. Mas precipitou-se, adiantou o passo, atravessou e um veículo se chocou.